Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Roberta Boldrin aqui da VAT OAB e esse vídeo ele é importante para quem agora no exame 44, ao invés de oferecer uma exceção de pré-executividade, utilizou-se da ação anulatória de débito fiscal. Eu vou te explicar que é plenamente possível, através da ação anulatória de débito fiscal, defender aquele contribuinte que apareceu na nossa peça. Lembrando que o contribuinte lá na ocasião, ele era sócio de uma empresa e o redirecionamento automático recaiu sobre ele no momento que ele não fazia mais parte do quadro societário. Inclusive, ele tinha prova dessa situação, porque foi realizada a retirada dele da sociedade como sócio cotista e, inclusive, foi realizado um registro na Junta Comercial do Estado, comprovando que ele não era mais sócio. Portanto, não há dúvida nenhuma em relação à ilegitimidade passiva, portanto, numa matéria de ordem pública, ele não poderia mais figurar no polo passivo ou figuraria no polo passivo de uma execução fiscal, porque descabe a possibilidade de uma tese ser aplicada no sentido do redirecionamento em relação aos seus bens pessoais, já que ele não tinha poderes e, portanto, não poderia agir com excesso de poderes, que é o que o artigo 135 caput exige para que haja o redirecionamento da execução fiscal. Em primeiro lugar, a pessoa tem que ser sócia e tem que haver uma contemporaneidade entre a prática do fato gerador e seus poderes de decisão. Então, quer dizer que eu preciso ter um sócio com poderes de decisão e esse sócio tem que ter extrapolado os poderes de decisão, cometendo um excesso de poderes e não mero inadimplemento da obrigação tributária. Lembrando que o excesso de poderes precisa ser comprovado pela Fazenda, o que não acontecia ali na ocasião da nossa peça. Portanto, não há nenhum problema em dizer que acerta o examinador ao exigir a súmula 430 do STJ, acompanhada do artigo 135 caput, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Mas erra o examinador a não dar a possibilidade do candidato em utilizar a ação anulatória de débito fiscal, que é plenamente cabível nesta situação. Portanto, eu trouxe aqui a jurisprudência e vou falar também da doutrina de 3 doutrinadores que escrevem muitíssimo bem, inclusive são utilizados como referência em julgados pelo STJ e STF na matéria de processo tributário. Apesar de nenhum outro professor estar falando a respeito, ontem, quando eu li esse enunciado, ontem foi realizada a prova, eu li esse enunciado, eu também achei que coubesse ali uma exceção de pré-executividade. Mas analisando com um pouco mais de cuidado, eu percebi que também caberia ação anulatória. Aliás, foi um enunciado um pouquinho confuso, né? Ele está um pouco diferente daquilo que é normal o examinador de segunda fase pedir, no sentido de algumas informações que estão um pouco travadas ali no meio daquele enunciado. Mas eu vou te mostrar aqui, de acordo com a jurisprudência do STJ, uma linha do tempo que vai te ajudar a fazer o seu recurso, pedindo inclusive a recorreção da sua peça, para que a pontuação seja adaptada à ação anulatória e você consiga a pontuação para a sua aprovação agora nesse exame. Então veja só, a gente tem uma informação importante aqui, que são que é a jurisprudência, né, ou os julgados que nos inspira a alegar a possibilidade da utilização da ação anulatória. Eu vou começar por essa parte aqui do julgado, que inclusive é um julgado aqui do ano de 2009. E aí ele dizia o seguinte: o ajuizamento de ação anulatória de débito fiscal é direito constitucional do devedor, que é um direito de ação, na realidade, né? É um direito constitucional e a gente tem uma reserva aqui de direito de ação. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional de execução fiscal. Não obstante o rito previsto para a execução contemple ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo judicialmente exercida pela Fazenda. Os embargos à execução fiscal, olha que alegação aqui no segundo ponto, não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se ainda na via ordinária as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental. A fundamental diferença entre as ações anulatórias de embargos, a execução, subjaz exatamente na possibilidade da suspensão dos atos executivos até o julgamento
da ação de execução. A ação anulatória, por seu turno, para que tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal assumindo a mesma natureza dos embargos, faz-se mister que seja acompanhado do depósito montante integral do débito exequendo, porquanto ostentando o crédito o privilégio da presunção de sua legitimidade nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional. E a suspensão da exigibilidade se dá nos limites do artigo 151 do mesmo diploma. Então veja, a gente sabe lá que naquela peça que foi exigida, inclusive, foram realizadas as penhoras dos 2 veículos importados dessa pessoa, ou seja, já há garantia do juízo. O juízo já foi garantido. Ele não disse, inclusive, em que termos realizou-se essa garantia, mas esses veículos, inclusive, já estavam sendo levados para um depósito, a depósito, ele fala alguma coisa assim. No caso, verifica-se o item 6 aqui, né? O pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito, mas de desconstituir o lançamento, que é eivado de ilegalidade, razão pela qual lícito o exercício subjetivo de ação, do direito de agir. Lembrando que nós tínhamos aqui, no nosso caso, uma ilegitimidade passiva, porque esta pessoa não poderia estar posicionada como sujeito passivo da relação obrigacional, nem da relação obrigacional e nem da propositura de uma execução fiscal. A ação exacional precisa ser combatida com a possibilidade de uma nulidade desse título executivo, porque há uma matéria de ordem pública, que sim, é suscitada em sede de exceção de presecutividade, mas em qualquer outra ação, até porque esta matéria de ordem pública, ela pode ser arguida de ofício por uma das partes, inclusive pelo juiz, em qualquer momento do processo, porque ela vicia o processo e torna esta pretensão executiva por parte da Fazenda completamente nula, fazendo com que haja, inclusive, naturalmente, um título executivo ilíquido e incerto. E diante da iliquidez e incerteza deste título, a gente precisa da extinção da ação executiva. Olha que interessante, então, a gente tem algo muito parecido com aquilo que veio para a nossa prova, né? Aí, deixa eu mostrar para vocês como é que esse caso começou, para você ter ideia e certeza de que a gente pode utilizar, inclusive, para defender a sua posição de ter a possibilidade, né, da prova ser recorrigida. Noticiam os autos que o ora recorrido ajuizou uma ação anulatória contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a desconstituição do crédito, consubstanciado em contribuição de melhoria. O juiz de primeira instância deferiu a petição inicial sob o fundamento de que a defesa do recorrente deveria ter sido feita por meio de embargos, posto já existir a execução oficial em curso. Mas para o nosso não poderia, né, ser por embargos, porque já havia sido extrapolado o prazo de embargos que está previsto no caput do artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais e com o respaldo ali do inciso 3º, né, que colabora conosco. Então ele diz assim, ó, interposto o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença de primeiro grau para reconhecer os embargos à execução, para conhecer os embargos à execução, opostos, né? Mas para reconhecer também a possibilidade, né, da ação anulatória de débito fiscal, a possibilidade aqui, ó. Em seu apelo nobre, aponta a recorrente violação a alguns artigos aqui, né? A época do CPC, inadmissível o ajuizamento da ação anulatória após o transcurso do prazo para aprovação dos embargos, impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, posto a controvérsia dos autos, demanda análise de matéria de prova e não foram ofertadas as contrarrazões. E não tem nada a ver, por quê, professora? Porque simplesmente ali não era necessária a realização de provas, porque ele já havia juntado, inclusive, ele já havia juntado ali a prova, né, do registro e do arquivo daquele contrato dele, né, na retirada da situação da situação de sócio cotista e registrado ali na junta, né? Então, a possibilidade sim de utilizar, porque ele nem precisava realizar prova nenhuma. Veja que a gente tem mais uma outra alegação bastante importante, né, nesta ementa aqui, ó, de um próximo recurso, esse recurso já do ano de 2005, né, o ministro Teori Zavascki aqui, então ele diz o seguinte, o ajuizamento, e aí esse aqui também foi utilizado como base, né, para várias outras tentativas de utilização de ação anulatória para defender a sua utilização e afastar a impossibilidade que era tratada pelo tribunal até então. O ajuizamento da ação executiva não impede que o devedor exerça o direito constitucional de ação para ver declarada a nulidade do título, ou então a inexistência da obrigação, seja por embargos, ou seja por uma ação declaratória ou desconstitutiva. Então é isso, né? Nada impede que o devedor se antecipe à execução e promova um caráter preventivo. Não era o nosso caso, mas veja,
Ações dessa espécie têm natureza idêntica dos embargos do devedor. E quando os antecedem, podem até substituir os embargos. E é lógico que a gente não vai colocar as duas, né, em razão da litispendência. Assim como os embargos, a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo, ela representa, sim, uma forma de oposição do devedor aos autos da execução. Então é possível, sim, que a gente utilize a ação anulatória aqui. A gente tem uma terceira aqui, que foi em 2005, porque ele usou, né, a gente tem a utilização de algumas teses que foram fixadas, né, na ação que eu mostrei anteriormente, né. Nada impede, aqui, no terceiro ponto, né, para dar a ação declaratória anulatória anterior ao tratamento que daria a ação de embargos, no tocante ao efeito suspensivo da execução, é necessário que o juiz esteja garantido, que é o nosso caso. A gente já tinha a garantia do juiz aqui. Inexistindo prova da garantia, é inviável a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas no nosso caso, nós tínhamos sim, a exigibilidade do crédito tributário já estava, né, a gente já tinha a garantia aqui. E aí eu vou te mostrar então quais são os precedentes fortes aqui do STJ, tá? Olha que legal. Aqui a gente tem uma tese firmada em 2018 pelo ministro Gurgel de Faria, em 14 de novembro, que ele diz o seguinte, ó: a execução fiscal não impede o ajuizamento da ação anulatória, sobretudo quando se discute a legalidade do crédito tributário. Ou seja, lembrando que a CDA, título líquido, público, extrajudicial, exequível, não pode ter vício em relação à sujeição passiva, impedindo, inclusive, de acordo com a súmula 392 do STJ, que possa se trocar a sujeição passiva ou substituir o sujeito passivo da relação obrigacional. Lembra que é impossível. A gente pode realizar troca ou substituição da CDA em razão a vícios formais e materiais, mas em relação à sujeição passiva, não, causando uma nulidade do título e, como consequência, a nulidade da ação de execução fiscal, que é o que a gente vai combater. Depois a gente tem em 2020 também um agravo aqui, cujo ministro relator era o Benedito Gonçalves, onde fica fixada a seguinte tese: execução e ação anulatória podem coexistir, desde que não haja identidade total de pedido ou causa de pedir. A gente nem precisa disso, porque a gente pode combater a anulatória. E aí fala-se aqui o ministro Mauro Campo, em 2022, né? Ele diz lá: admite-se a ação anulatória após a execução fiscal, sendo possível mediante garantia do juiz ou tutela. Ah, então o juiz já estava garantido aqui. Lembra que a gente está diante desta situação, ó. Essas duas primeiras situações têm bastante conexão com o que a gente precisa nesse momento, né? Em 2009, se a ação anulatória anterior à execução, devem ser reunidos os processos por conexão. A gente nem precisa da reunião, porque ela, inclusive, é contemporânea à possibilidade da propositura dos embargos à execução fiscal. Após a citação válida, é adequada a dos embargos à execução. O problema é que a gente não tinha mais tempo para propor os embargos, na oposição dos embargos, porque a gente não tinha mais prazo para isso, né? A coexistência das ações é admitida, desde que o contribuinte não utilize a anulatória para frustrar o andamento da execução. E o nosso desejo aqui, na realidade, conforme esses dois julgados que nos favorecem, é o seguinte: o que eu preciso aqui é fazer assim, ó, não excluir, a gente reforça, né, esse caráter não excludente da ação de anulatória, inclusive com tutela. É possível a tutela porque já há garantia. Lembrando que em 2018 a gente teve esse julgamento aqui, né? A gente tinha uma visão muito restritiva ali na década de 2000, mas a gente passa a ter uma evolução jurisprudencial a partir de 2018 com a possibilidade de utilização da ação anulatória de débito fiscal. E aí, pessoal, olha que bacana, a gente tem algumas obras importantes aqui, a primeira delas do professor Paulo Conrado, onde ele defende a possibilidade da ação anulatória, que é um dos livros mais lidos, estudados por nós tributaristas, né? E ele diz assim, no capítulo onde ele trata do confronto entre a ação judicial repressiva, anulatória, o mandado de segurança, e ação de execução fiscal. E nesse trecho ele diz assim: é perfeitamente possível a utilização da ação anulatória, pois que seu ajuizamento se dê mesmo após a propositura da execução fiscal, tal como as preventivas, também estas, as repressivas, não implicam por si só um obstáculo à efetivação pelo fisco dos atos de cobrança. E é bom que se diga, ali tais atos impõem em verdade pena de prescrição da ação executiva, utilização por parte do contribuinte da ação anulatória e utilizando a ação anulatória a gente não impede a constrição patrimonial, apenas se houver então efeito suspensivo via tutela. Depois a gente tem o professor Leandro Paulsen, né, que hoje ele é desembargador, mas na época que ele escreve essa obra, né, a doutrina dele, ele era juiz
de execução fiscal no Rio Grande do Sul, né? Então, a possibilidade da ação anulatória. A ação anulatória é utilizada quando o sujeito passivo tenha como escopo anular lançamento fiscal já realizado pelo fisco, desconstituindo o auto de infração ou um auto administrativo relativo a ele. Embora ela seja precedida de depósito preparatório, a ação anulatória ela não necessita de depósito para suspender a exigibilidade, portanto, sendo possível a utilização de tutela. E veja só, a ação anulatória pode ainda, segundo o professor Leandro Paulsen, fazer as vezes dos embargos, quando já exista ou sobrevenha uma execução fiscal devidamente garantida por penhora. E ele coloca exatamente esse julgado que nós fizemos referência aqui, o julgado da segunda turma, né, que foi publicado em 1984, teve como base aqui esse julgado. E depois também do ministro José Delgado, em 2006, ele faz referência a esses dois julgados. Ainda a gente tem aqui a professora Isabela Bonfá, e por fim, esse livro que foi comentado, né, um processo de execução fiscal foi comentado artigo por artigo, né, e lógico que eu me interessa aqui é o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, e ele diz assim, ó, a ação anulatória é direito constitucional do devedor, que é um direito de ação, ajuizamento da ação anulatória do lançamento fiscal. Esse pode ser exercido, novamente, antes ou após a propositura do executivo fiscal, não obstante o rito da execução. E em outro julgado que ele comenta, ele diz assim, mesmo depois do prazo para os embargos de execução fiscal, que é o nosso caso, pode o executado pleitear a desconstituição do crédito tributário mediante ação anulatória. Aliás, mesmo depois de consumada a execução, nada impede que o executado promova uma ação anulatória acumulada com pedido de repetição de indébito, citando aqui o professor Hugo de Brito Machado, que escreveu uma obra extremamente clássica tratando da execução fiscal e ação anulatória. Então são vários julgados que nós temos, né? E olha que interessante, né, naquele trecho que eu disse, nesse RESP do Rio de Janeiro, que dizia assim, os embargos de execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admite-se ainda, na via ordinária, ação anulatória e ação declaratória. Então, olha que interessante, a gente tem uma série de julgados que foram objeto, aqui também nesse livro, que foi escrito pelo professor Sacha Calmon Navarro e Gilmar Mendes, né, do tributário contemporâneo, tem alguns artigos que defendem também a possibilidade, né, isso nas demais obras desses professores que trazem, né, o direito tributário como um estudo bastante aprofundado do processo. Portanto, pessoal, para quem fez a prova do exame 44 e utilizou-se de ação anulatória e não utilizou-se dos embargos de execução fiscal porque já tinha acabado o prazo, ou da exceção de pré-executividade, lembre-se que diante da garantia, diante da penhora e concessão que já recaiu, porque ele teve 2 carros importados constritos, penhorados já, inclusive sendo removidos para depósito, é possível sim a utilização da ação anulatória de débito fiscal como meio de defesa eficaz para a suspensão da validade do crédito tributário porque ele está viciado, a gente tem uma ilegitimidade passiva, então é possível sim a utilização da ação anulatória. Qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais, no @betaboldrin, ou entre em contato com a equipe do curso VAT-OAB para que eles consigam orientá-los e a gente consiga conversar. Muitíssimo obrigada, um grande abraço e até mais.